Olá, pessoal! Hoje vamos falar um pouquinho sobre dificuldades de aprendizagem em crianças maiores, que já atingiram lá seus 4 anos, 5 anos, que estão na escola e que às vezes os professores aí já perceberam alguma dificuldade. Essas crianças já deveriam, crianças de 4 e 5 anos, ter uma boa convivência social, interação social, compreender as regras dos ambientes, saber como se comportar nos ambientes, perceber quando alguma coisa no ambiente é diferente ou está errada, ou ela está se comportando como não deveria, e mudar o seu comportamento. Então, nessa idade, não é mais idade em que as crianças vão ter aquelas birras, gritos, berros, se jogar no chão. Isso não deveria mais acontecer. A criança, sim, consegue já afastar-se dos pais, ficar na escola, ficar sob o cuidado de outras pessoas. Elas conseguem ficar no ambiente, por exemplo, do seu quarto, da sala, da cozinha, sozinhas e saber como se comportar. Sabem como funciona todo o ambiente da escola, como se comportar quando a professora está contando uma história, como se comportar quando ela está fazendo um passeio com a escola. Então, esse comportamento social aqui já existe, Ela já sabe interagir nesses ambientes, pedir, buscar ajuda, pedir informação, executar aí as demandas sociais, ou seja, se é a vez dela de agir, se não é a vez dela, se ela está esperando por muito tempo e buscar ajuda para saber como é que tem que resolver o seu problema e a sua situação. Então, essa criança já socialmente consegue compreender muito bem os ambientes sociais que são do seu convívio, que são da sua cultura e da sua vivência, tá certo? Então, essa é a parte, vamos dizer, das atividades sociais que as crianças desenvolvem muito bem já aos 5, 6 anos de idade. Depois a gente vai falar do autocuidado. São crianças que já conseguem se virar sozinha, elas já sabem onde as coisas se encontram, ela já vai no armário buscar a roupa, ela já consegue muitas vezes trocar de roupa sozinha, principalmente se a roupa é fácil de vestir, um short, uma camiseta. Ela consegue buscar o seu chinelo, colocar o sapato, tirar a sua própria roupa, consegue alimentar-se, servir-se, principalmente aqueles alimentos que são alimentos frios, Os pais sim têm mais dificuldade com os alimentos quentes, mas ela consegue, por exemplo, colocar uma fruta no prato, cortar a sua fruta, levar a comida na boca, Consegue buscar dentro de casa os alimentos que ela quer. Tenha o cuidado, por exemplo, de usar o banheiro adequadamente e fazer a sua própria higiene já. Ela consegue escovar os dentes, tomar banho sozinha, mesmo que muitas vezes a mãe ou o pai vão lá, alguém da família, fazer os retoques finais, como a gente diz, mas ela já toma banho sozinha, tá? Ela já consegue fazer isso. Ela já consegue buscar os seus brinquedos, buscar os seus objetos, ligar uma televisão. Ela já tem uma certa independência. O que acontece muitas vezes nesse momento é que muitas crianças que são super protegidas, elas não desenvolvem essa capacidade e ficam esperando que outras pessoas venham fazer por ela, ou ela até sabe que tem capacidade, mas ela não tem independência, ela não tem autonomia, porque isso não lhe foi dado, e ela fica esperando que alguém venha dizer-lhe como ela tem que fazer, ou dizer que pode fazer. Ela até sabe como tem que fazer, mas ela fica esperando que alguém venha para lhe dizer como ela tem que fazer. Então, essa parte social e a parte do autocuidado tem muito a ver com o ambiente onde a criança está, E ela é base, pessoal. Se a criança chegou aqui muito dependente, com pouca autonomia, precisa sempre que os outros digam para ela o que vai fazer. Ou não só isso, que ela, por exemplo, tenha muita dificuldade de autossuficiência, ela não é autossuficiente
ela vai ter bastante dificuldade em desenvolver no que vem depois. Ou também ao contrário, se ela não aprendeu a respeitar as regras, não aprendeu a respeitar os limites, ela faz o que ela quer e bem entende, ela joga tudo pela casa e não liga qual é o ambiente dela, qual não é, ela não come no horário que deveria comer, ela não respeita, né, os horários e as regras e as rotinas da família, a gente já tem um problema instalado aí. Porque aqui o comportamento é mais difícil de manejar e provavelmente essa criança siga com esses comportamentos à frente se não for trabalhado com ela nesse momento, que é um momento muito importante de conduta social e de comportamento. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre comunicação e linguagem, né? A importância disso. Então, aqui a criança, claro, já fala bem, ela já não deveria mais trocar tantos fonemas, né? Já não deveria omitir fonemas, deveria falar muito bem, se expressar muito bem, desenvolve um diálogo, ela já consegue contar fatos, contar histórias, ela já deveria focar a atenção para ouvir uma história mais longa, já começou a perceber que os sons da fala são representados graficamente, ela já começou a conhecer letras, números, já tem bem desenvolvido toda essa questão das noções espaciais, que é tamanho, forma, cores, né? Peso, medidas, tudo isso que ela já deveria saber aqui, já está desenvolvendo isso, desenvolvendo muito bem, né? Já conhece o seu próprio nome, muitas delas já escrevem o próprio nome, já consegue desenhar e os seus desenhos já apresentam formas definidas, respeita os limites das folhas, né, das páginas, consegue colorir dentro do desenho, recorta, consegue recortar, consegue colar, alinhavar, monta quebra-cabeças, encaixa, tá? Isso tudo já aparece aqui a partir dos 4 anos e aos 6 anos ela se consolida. Aos 6 anos a criança já começou a ler, né, pequenas letras, ela já consegue conhecer o alfabeto, ela já faz pequenos cálculos, né? Ela já consegue perceber isso. Então, aqui a nível de comunicação, a criança canta, ela dança, ela compreende, né? Ela reconhece rótulos, letras nas embalagens, sabe dizer com que começam as palavras, percebe os sons, a localização do som nas palavras, porém o ambiente tem que ser um ambiente estimulador, porque essa é a base do que vem depois. Então, nesse ambiente, ela tem que ter muitos materiais, né, que sejam materiais estimuladores de linguagem, de comunicação e de expressão. Não necessariamente tem que ser objetos caros e comprados, mas o fato de a criança ter à disposição livros, revistas, materiais para ler, materiais para pintar, para recortar, jogos, isso é muito importante, porque isso também trabalha todos os aspectos que são os aspectos cognitivos, né? Que são aqueles aspectos que levam a atenção, a memória, ela já sabe utilizar a comunicação através da fala, da linguagem, até da escrita, muitas vezes, dos desenhos, ela já consegue expressar nos desenhos o seu pensamento. Eu digo sempre que o desenho é o pensamento impresso, então ela já consegue fazer isso. Você conta uma história, ela consegue fazer, representar essa história no desenho. Então, isso é importante que você observe, tá? Ela aqui também já consegue ter essa independência de trabalhar sozinha na mesa, com aquilo que ela já sabe fazer, tendo o adulto somente para vir supervisionar e dar a sequência das atividades que vêm depois. Ela já consegue organizar o seu material, ela já consegue organizar o seu ambiente, retirar e guardar, porém é um momento de muita interação com o adulto, para que o adulto lhe diga sempre a rotina e a organização. Tá? É uma fase que a criança tenta muito burlar as regras e os limites, então é importante que ela tenha isso disposto claramente para que ela saiba exatamente o que tem que vir antes e o que vem depois.
Então é a fase que eu digo da escola, a criança gosta de ir para a escola, não é típico que a criança não goste de ir, e no ambiente escolar ela já consegue seguir todo o passo a passo que o professor dá, desenvolver as atividades com certa independência e autonomia. Tá? Então, quando chega por volta dos 5 anos, o ideal aqui é que a criança já consiga usar, por exemplo, a fala associando, né, os sons da fala associando as letras, e também é bem importante que a criança saiba que essas letras elas têm grafias diferentes, a gente chama tipografia, isso já aparece nessa faixa etária. E aos 6 anos, a criança dominou o alfabeto, ela já sabe todo o alfabeto e também já sabe que esse alfabeto pode ser representado graficamente de diversas formas. Já aí aparece a escrita, ela já começa a escrever isso em caixa alta, então isso também é um marco que vocês vão poder observar. E ela já trabalha assim com quantidades, com formas, com tamanhos, sabendo utilizar isso, né, com raciocínio lógico bem desenvolvido e atuando também muito bem. E na motricidade, é uma criança que já participa de pequenos jogos, de pequenas brincadeiras, utilizando seu corpo, como queimada, amarelinha, esconde-esconde, entendendo as regras, participando ativamente, compartilhando esse interesse nesse tipo de brincadeira. E também aparece bem a coordenação motora fina. Ela já consegue traçar essas letras, os números, né? A gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade em entrelaçados, né? Que são, por exemplo, a curvinha do número 2, ou quando ela tem que fazer um traçado um pouco mais elaborado. Porém, é uma fase que a gente tem que trabalhar muito atividades de coordenação motora fina. A criança já consegue ligar pontos, ela já consegue fazer o zigue-zague. Então, é uma fase que ela já tem uma autorregulação, um controle maior do movimento fino, mas ainda precisa ser muito trabalhada. Ela ainda precisa de brincadeiras, muitas brincadeiras, e é um tempo curto ainda em atenção e concentração, se a gente relaciona aquelas crianças que conseguem, por exemplo, as crianças mais velhas escrever no caderno. Ela ainda tem essa dificuldade. Ela ainda precisa trabalhar, elaborar isso com alinhavo, com massa de modelar, né, com quebra-cabeça, com atividades em que ela precise encaixar, montar. Mas tudo isso a escola pode trabalhar juntamente com os pais. Então, a partir dos 4, isso inicia todo esse processo que eu acabei de falar para vocês, que é a convivência social, compartilhar social, entender bem como se comportar e como agir socialmente. Ela já começa a conhecer letras, números e saber o que essas letras, esses números representam e atuar com isso na sua aprendizagem, né? Tentando representar, tentando usar esse conhecimento. Então, o que nós temos que perceber a partir dos 4 anos até por volta dos 6? A gente tem que ter um contato muito grande escola e família, sempre junto trabalhando e observar se essa criança é curiosa, se ela demonstra desejo de aprendizagem, se aquilo que ela está aprendendo ela sabe utilizar, ou seja, se ela começa a perceber que aquilo que ela aprende na escola tem uma utilidade, ela começa a descobrir isso, demonstrando em casa que ela quer ler, que ela quer escrever, ela sabe localizar-se, sabe o tamanho das coisas, sabe a quantidade, pesos, se ela usa isso no seu dia a dia, se ela dá função. Então é importante que família e escola estejam muito atentas, porque essa é uma fase, né, que está se fechando algumas coisas a nível de conhecimento e de janelas de oportunidade no cérebro, mas é a base para o que vem depois. Se chegou aqui e a criança está apresentando muita dificuldade, não dá para esperar. Tem que intervir agora nessa dificuldade de aprendizagem. Então, observem bem, voltem a esse vídeo quantas vezes forem necessários, mas sejam bem criteriosos em observar o desenvolvimento das crianças, né? E para que a gente possa conseguir que elas evoluam na sua aprendizagem. Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado
e até o próximo vídeo.